Oi, amados. Então, vamos lá? Como eu tinha dito, vamos falar sobre o conto. Então, como que você reconhece que é um conto, né? Esse gênero textual narrativo e como você escreve, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é um conto, né? É uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo que ela é mais curta que o romance e a novela. Então, o que tem que ter um conto? Tem que ter enredo, personagens, tempo, espaço, clímax, foco narrativo e diálogo. Qual que é a estrutura do conto? Então, como que ele tem que ser escrito, como que ele tem que ser formado, tá? Então, olha, ele é formado por apenas uma história e um conflito. Por isso que ele tende a ser menor, tá? Ela é dividida em 3 partes, né? Esse conflito, essa história é dividida em 3 partes, tá? Então, a introdução. O que eu coloco na introdução, professora? Como eu começo? Bom, você vai colocar a apresentação do desenvolvimento dessa ação, a ambientação do local, do tempo, dos personagens e do acontecimento. O que vai acontecer? Eu vou começar a introduzir a minha história. Aí depois eu tenho o desenvolvimento, tá? Que no desenvolvimento eu tenho que colocar o diálogo das personagens, e aí é o desenrolar da ação, né? Então, aquilo que você começou a introduzir lá, como que vai se desenrolar, como que vai terminar isso, como que vai se desenvolver, ok? E aí, por final, o clímax, que é um encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Geralmente, o clímax, pessoal, é aquela parte que você não consegue deixar de ver, de assistir numa narrativa, num filme, num livro. É a parte aí mais empolgante que tem na história e é sempre um pouquinho antes do desfecho, tá? Então, conto com esse desfecho surpreendente também é bem legal. Que tipos de contos que eu tenho? Tenho contos realistas, contos eróticos, contos populares, contos de terror, contos fantásticos, contos de humor, contos infantis, contos de fadas, que nós, né, eu também cresci ouvindo conto de fadas, contos psicológicos e contos minimalistas. Esses contos minimalistas, pessoal, são esses contos que tem uma página, meia, às vezes em um parágrafo eu tenho um conto, se eu tiver todas essas características, tá bom? Então, geralmente o que vocês escrevem são contos minimalistas, ok? Aí os grandes escritores, aí Machado de Assis, né? Escrevia contos maravilhosos e eu separei para vocês um conto do meu livro. Esse livro aqui não foi editado ainda não, tá bom? É um livro de histórias para ensinar valores. E eu peguei um conto aqui bem pequenininho para ilustrar, exemplificar para vocês. Então, ó, William Shakespeare dizia que nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Então, olha aí, ó, que tema legal, né? Hoje e sempre, principalmente para o nosso país. Então, vamos lá, eu vou ler para vocês, tá? Olha aqui, que pequenininho, né? Um conto minimalista. O título, Lição Viva. Lembra que todo o texto precisa ter um título, fora o tema, que é o assunto do qual vocês vão falar, tá? Sobre o qual vocês vão falar.
Então, era uma tarde de domingo ensolarada na cidade de São Paulo e João levou seus filhos para um parque de diversões. Acompanhado pelos meninos, dirigiu-se à bilheteria e perguntou: Quanto custa a entrada? O bilheteiro respondeu prontamente: São R$ 5 para o senhor e para qualquer criança maior de 6 anos. A entrada é grátis se eles tiverem 6 anos ou menos. Quantos anos eles têm? João informou que o menor tinha 3 anos e o maior 7. O rapaz da bilheteria falou com ares de esperteza. O senhor acabou de ganhar na loteria ou algo assim? Se tivesse me dito que o mais velho tinha 6 anos, eu não saberia reconhecer a diferença. Poderia ter economizado R$ 5. O pai, sem perturbar-se, disse: Sim, você talvez não notasse a diferença, mas as crianças saberiam que não é essa a verdade. Tá bom? Então, aqui neste conto tem uma moral bem bacana, que é não desperdiçarmos o tesouro do ensinamento nobre e justo. Devemos ser exemplos vivos de honestidade para serem copiados pelos que vivem conosco. E os pais são exemplos para os filhos. Tá bom? Então, esta é a aula de hoje. Beijo no coração e até a próxima.